Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Temos de dizer não a esta onda de neomodernismo e neoprotestantismo. São Pedro Canísio, 1521 a 1597, holandês, foi o primeiro jesuíta da província alemã da Companhia de Jesus. É considerado pela Igreja como o segundo mais importante apóstolo da fé católica na Alemanha, após São Bonifácio. Foi apelidado Martelo dos Hereges, pela clareza e eloquência com que criticava as posições dos cristãos não católicos. Foi canonizado e proclamado doutor da Igreja pelo Papa Pio XI em 1925. Assim reza a profissão de fé do santo e doutor jesuíta. Professo diante de vós a minha fé, Pai e Senhor do céu e da terra, Criador e Redentor meu, minha força e minha salvação, que desde os meus mais tenros anos não cessastes de nutrir-me com o pão sagrado da vossa palavra e de confortar o meu coração. A fim de que eu não vagasse, errando como as ovelhas transviadas, que não têm pastor, vós me congregastes no seio de vossa igreja. Colhido me educastes, educado continuastes a me ensinar, com a voz daqueles pastores nos quais vós quereis ser ouvido e obedecido, como em pessoa pelos fiéis. Confesso em alta voz, para minha salvação, tudo aquilo que os católicos sempre acreditaram de bom direito em seus corações. Abomino Lutero, detesto Calvino, amaldiçoo todos os hereges. Não quero ter nada em comum com eles, porque não falam nem ouvem retamente, nem possuem a única regra da verdadeira fé proposta pela Igreja, una, santa, católica, apostólica e romana. Uno-me, em vez disso, na comunhão, abraço a fé, sigo a religião e aprovo a doutrina daqueles que ouvem e seguem a Cristo. Não apenas quando ensina nas Escrituras, mas também quando julga pela boca dos concílios ecumênicos e define pela boca da cátedra de Pedro, testemunhando-a com a autoridade dos padres. Professo-me também filho daquela igreja romana que os ímpios blasfemos desprezam, perseguem e abominam como se fosse anticristã. Não me afasto de nenhum ponto de sua autoridade, nem me recuso a dar a vida e derramar o meu sangue em sua defesa, e creio que os méritos de Cristo podem obter a minha salvação e a de outros somente na unidade desta mesma Igreja. Professo francamente com São Jerônimo de ser unido com quem é unido à cátedra de Pedro e protesto com Santo Ambrósio seguir em todas as coisas aquela Igreja romana que reconheço respeitosamente, com São Cipriano como raiz e mãe da Igreja Universal. Confesso esta fé e doutrina que aprendi ainda criança, confirmei na juventude, ensinei como adulto e que agora, com minha força débil, defendi. Ao fazer esta profissão, não me move outro motivo, senão a glória e honra de Deus, a consciência da verdade, a autoridade das Sagradas Escrituras, o sentimento e o consenso dos padres da Igreja, o testemunho de fé que devo dar aos meus irmãos e, finalmente, a salvação eterna que espero no céu, a felicidade prometida aos verdadeiros fiéis. Se acontecer de eu vir a ser desprezado, maltratado e perseguido por causa desta minha profissão, considerá-lo-ei uma graça e um favor extraordinários, porque isso significará que vós, meu Deus, me deixastes a ocasião de sofrer pela justiça e não quereis que me sejam benevolentes aqueles que, como inimigos declarados da Igreja e da verdade católica, não podem ser vossos amigos. Concedei-me, contudo, esta graça, de que na vida e na morte eu renda sempre um testemunho autêntico da sinceridade
e fidelidade que devo a vós, a Igreja e a verdade, que não me afaste jamais do vosso santo amor e que esteja em comunhão com aqueles que vos temem e guardam, triunfantes no céu ou militantes na terra. Que estais indissoluvelmente unidos no vínculo da paz na Igreja Católica, mostrai a vossa imensa bondade e rezai por mim. Vós sois o princípio e o fim de todos os meus bens. A vós sejam dados, em tudo e por tudo, louvor, honra e glória, sempre eterna. Amém. Fonte Padre Benigno Hernandes Montes, 1936 a 1996. Livro São Pedro Canísio, Autobiografia e outros escritos. O movimento luterano, é claro, nasceu da rebelião de Martinho Lutero, que pregou suas 95 teses, criticando a doutrina católica, na porta de uma igreja em Wittenberg, Alemanha, em 1517. O Papa Leão X, em 1520, condenou as ideias de Lutero e depois o excomungou e as classificou como sendo heréticas, escandalosas, falsas, ofensivas aos ouvidos pios e sedutores de mentes simples, ingênuas e contra a fé católica. Ante o comunicado oficial do Conselho Pontifício para a Unidade dos Cristãos, no início deste ano, no que se pretende dar carta de cidadania para todos os católicos do mundo, que o heresiarca Martinho Lutero foi, em realidade, uma testemunha do Evangelho. Subscrevo a definição impactante e definitiva sobre a reforma protestante do Catecismo do Papa São Pio X. Diz o Papa, no número 129 de seu Catecismo: o protestantismo, ou religião reformada, como orgulhosamente a chamam seus fundadores, é o compêndio de todas as heresias que houve antes dele, que tem havido depois e que podem ainda nascer para a ruína das almas. Mas as tentativas de fazer deste herege um bom moço não vêm de agora. Já no passado, João Paulo II, dentro de uma igreja luterana, elogiava o que, segundo ele, chamava de profunda espiritualidade de Lutero. Mas que espiritualidade profunda este cão raivoso possuía? Como podemos ser gratos pelos dons espirituais e teológicos recebidos através da Reforma? Como nos pede Papa Francisco, que também afirmou que: acredito que as intenções de Lutero não tenham sido erradas. Ele protestou, era inteligente, fez um remédio para a Igreja. Enquanto Lutero manifestou um ódio diabólico pelo sumo pontífice, um desprezo blasfemo pelo santo sacrifício da missa, assim como uma recusa da graça salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo? Sim, esse infame é considerado assim pelos que deveriam condená-lo. Ele também destruiu a doutrina eucarística, negando a transubstanciação, desviou as almas da Santíssima Virgem Maria e negou a existência do purgatório. Lutero ensina que Cristo cometeu adultério. Lutero ensina a deixar-se conduzir pelo pecado. Lutero condena as almas piedosas. Lutero defende a poligamia. Muitas outras heresias vomitou Lutero, sobretudo contra o sacrifício da missa. Não, definitivamente, o herege Lutero e o protestantismo não trouxeram nada ao catolicismo. Antes morrer que comemorar esta injúria ao coração imaculado de Maria e à glória de Cristo, que foi a diabólica reforma protestante. Não podemos, sob hipótese alguma, seguir por um caminho contrário dos santos, doutores da Igreja e papas, sem falar nos mártires que morreram defendendo com seu sangue a Santa Igreja Católica.
A nossa missão de católicos não é confundir as pessoas, difundir o erro e destruir o verdadeiro catolicismo sob a guisa de sermos misericordiosos, humildes e obedientes, com o pretexto da paz e do amor, mas sim agradar e fazer a vontade do Deus que não a dos homens. Fora do Calvário, só se encontra escuridão, a mesma que viveu e morreu o ímpio Lutero. A beleza indescritível do corpo de Nosso Senhor transforma-se em um corpo que sangra da cabeça aos pés. Não há uma só parte de seu bendito corpo que não esteja chagada e dolorida. E nós, que podemos fazer? O Senhor responde: permanecei firmes ao pé da cruz. Permanecei fiéis à minha igreja, ao depósito da fé, ao ensino tradicional da igreja. O Senhor quer os seus filhos fiéis ao pé da cruz, acompanhando-o enquanto agora ele continua sendo crucificado. Onde estão os valentes católicos? Estarão distraídos, erguendo sua mão para tirar a pedra no rosto do Senhor? Talvez estejam cuspindo-lhe ou empurrando-o. Por que eles não estão ao pé da cruz? Onde estão? Mas são muitos, poucos, os que ouvem o nosso Senhor. São unicamente os que estão ao pé da cruz. Não queremos que entre na igreja o templo santo, o homem mais perverso e herege de todos os tempos. O que mais teve ódio à igreja de Cristo e o que mais danos tem causado até hoje, causará até o final dos tempos. Realmente devemos pensar não só nas pessoas que foram queimadas vivas nesta vida, por causa da guerra entre católicos e protestantes, mas naquelas que estão com suas almas queimando eternamente no inferno por seguirem os erros do rebelde Lutero. Isto inclui muitos eclesiásticos católicos que não tiveram zelo por seus rebanhos, deixando a verdade ficar em pé de igualdade com o erro, querendo inovar a doutrina da Santa Igreja, com o discurso do falso ecumenismo, querendo submeter a Igreja no mesmo patamar que as outras seitas e falsas religiões. Conforme disse o arcebispo Marcel Lefebvre, não há senão uma só cruz pela qual nos possamos salvar, e esta cruz foi dada à Igreja Católica. Ela não foi dada a outras. Como foi que agiram os verdadeiros fiéis diante das heresias? Preferiram dar o sangue a trair sua fé. A Igreja não pode errar naquilo que ela tem ensinado durante 2000 anos. Isto é absolutamente impossível. E é por isso que estamos ligados a essa tradição que se expressa de um modo admirável e definitivo. A imagem de Nosso Senhor crucificado em nossas almas nos manterá firmes no Calvário, fiéis à fé da Igreja, à tradição, não nos deixando deslumbrar com o erro e o engano que ensombrecem a Igreja, obscurecendo-a e envolvendo-a nas trevas. A Santíssima Virgem ainda chora ao pé da cruz por seu amado Filho, o mesmo que abrigou em seu bendito ventre e que agora oferece pela salvação do mundo. Quem a consola? Quem está com João consolando a Divina Mãe? São muito poucos os que a consolam. São muito poucos os que permanecem ao pé da cruz. Apelamos a São Pio V, São Carlos Borromeu, Santo Inácio e São Pedro Canísio, que combateram heroicamente a heresia protestante e salvaram a Igreja Católica. O grande e único milagre, o mais indescritível, inimaginável e inexplicável, o milagre acima de todos os milagres, esse glorioso milagre do qual 1000 vezes zombou o ímpio Lutero, o milagre da transubstanciação, é a força que temos para permanecer ao pé da cruz. Porque é o milagre que torna o Calvário presente, do qual não queremos nos separar, para acompanhar o Senhor e sua mãe aflita. Com o santo sacrifício da missa, permanecemos fiéis ao Senhor e aos seus ensinamentos dados à sua Igreja. Bendito e admirável santo sacrifício que nos santifica,
que santifica a Igreja, que ilumina o mundo e o sustenta, que é a esperança dos pecadores e seu único caminho de salvação. Fora do Calvário só se encontra a escuridão, a mesma em que viveu e morreu o ímpio Lutero. Você imagina um Dom Bosco comemorando a diabólica e famigerada Reforma Protestante? Você conseguiria vislumbrar este grande santo elogiando Lutero e suas heresias? Pois em seu livro Compêndio da História Eclesiástica, Dom Bosco nos fala quem foi de fato o herege Martinho Lutero. Diz o santo em seu livro: Lutero foi o primeiro a levantar a bandeira da rebelião contra a fé católica e foi o principal autor dos males que amarguraram a Igreja neste tempo. Oprimir aos outros com calúnias e tiranias, ridicularizar e desprezar as coisas mais augustas e santas, soberba, desregramento, ambição, petulância, cinismo grosseiro e brutal, crápula, intemperança, desonestidade, eis os dotes característicos deste corifeu do protestantismo. Com seu sistema perverso de submeter a palavra de Deus ao exame e juízo de cada um, causou mais dano à religião católica do que todos os hereges da idade passada, de maneira que se pode chamar este apóstata o primeiro precursor do anticristo, finaliza Dom Bosco. Em 1883, a irmã Maria Serafina Micheli foi a Eisleben, na Saxônia, cidade onde nasceu Martinho Lutero. Caminhando pelas ruas de Eisleben, à procura de uma igreja para fazer suas orações, encontra uma de portas fechadas. Então ela se ajoelha nos degraus de acesso e, sem conhecimento de que aquela capela era uma seita protestante, começa a fazer suas orações. Enquanto a irmã Micheli rezava, o seu anjo da guarda apareceu-lhe e disse: Levanta-te, porque esta é uma igreja protestante. E acrescentou: Quero que você veja o local onde Martim Lutero foi condenado e sofre o castigo na punição do seu orgulho. Depois dessas palavras, ela viu um abismo terrível de fogo, o inferno, onde inúmeras almas eram cruelmente torturadas. No fundo deste buraco havia um homem, Martim Lutero, que se distinguia dos demais. A hora é grave, a confusão reina, o mal é profundo. Calar é tornar-se cúmplice. O que está em jogo é vital. Trata-se nada mais, nada menos, de conservar a fé e de seguir professando-a publicamente, dentro e fora da igreja, pela salvação das almas e ser testemunhas da fé. É absolutamente falso professar a fé católica e, ao mesmo tempo, pretender viver completamente à margem de sua doutrina bimilenar. Abalou-se hoje a forma alarmante, a certeza das verdades ensinadas pelo magistério autêntico da Igreja, que pertenciam de modo definitivo ao tesouro da tradição. O protestantismo sempre foi e será uma heresia condenada pela Igreja no Concílio de Trento. Não há comunhão com os infiéis, porque não pode haver aliança entre a verdade e a mentira, entre Deus e o demônio, entre Cristo e Lutero. Não se pode colocar o diálogo acima da fé. Não há caridade sem verdade. Somos chamados a dar nossa vida pela verdade e não compactuar com o erro, com a divisão. Nosso Senhor nos ordenou: ide e ensinai. Não o ide e dialogai, sobretudo quando esse diálogo desmorona a verdade. É a crise da fé, já anunciada por Fátima e La Salette. Não há espaço para a verdade católica, que no mandato do Senhor deveria ser proclamada nos telhados. Em vez disso, os espaços são abertos aos lobos, num uivo de línguas obscuras. Os mártires deram sua vida pela fé, mas nada renegaram, não fizeram concessões, não eram ecumênicos. Nas exigências de Jesus para se entrar no céu, nada há de ecumenismo. Quem não comer da carne do Filho do Homem, quem não for batizado, quem não junta comigo.
Assim também a Santa Virgem, em sua mensagem nada ecumênica em Fátima. Pensar em comunhão com a seita protestante de Lutero é grosseiro, é leviano, pior, é sacrílego. Desagrada a Deus para agradar o demônio. Temos de dizer não a esta onda de neomodernismo e neoprotestantismo. Não se pode dizer que se escolhe uma parte, mas deixa a outra. Isso não pode ser, porque tudo está relacionado. Por esta razão, nós escolhemos o que sempre foi ensinado e fechamos nossos ouvidos às novidades destruidoras da Igreja. É perfeitamente possível, com muito sofrimento e humildade, para a glória de Deus e salvação das almas, lutar pela tradição da Igreja. Que a paixão de nosso Senhor e sua ressurreição possam nos fortalecer na nossa fidelidade, no nosso amor indefectível a Deus e a nosso Senhor, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a sua santa e imaculada Igreja, sua doutrina, seu magistério, tradição, em uma esperança profunda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Viva Cristo Rei, salve Maria. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.